Opa, tudo bem? Vamos agora ao estudo da transitividade verbal, a parte mais importante da gramática. Portanto, veja e reveja este vídeo quantas vezes forem necessárias, até que tu memorizes e entendas o que é isso, certo? É a parte mais importante. Não é assim tão difícil não, ok? Só sentar a bunda na cadeira e estudar. Estudar, repetir, anotar as dúvidas e tentar por titó, como eu digo, dirimi-las. Não conseguindo, anota-as que a gente tira no próximo encontro, ok? Vamos lá então. Predicação verbal passo a passo. Antes, tu tem que saber o que é o adjetivo, o que é o advérbio e o que é a preposição. Bom, para a preposição, há um recurso aqui para te ajudar. Aí, Denis, essa vai para ti aí, ó. O lepo-lepo das preposições. Ante, após, até com, contra, de, desde, entre, para, imperante, por, sem, sobre, trás. Ante, após, até com, contra, de, desde, entre, para, imperante, por, sem, sobre, trás. Para, imperante, por, sem, sobre, trás. Aí, valeu, gurizada. Mas que bem, hein? Se deu grite, é. Beleza? Então assiste esse áudio aí quantas vezes tu precisares para memorizá-las, certo? Muito importante as preposições. Vamos lá então. O que é o adjetivo? É uma classe gramatical que expressa uma característica do substantivo. Presta bem atenção. É isso que a distingue do advérbio. O adjetivo, ele expressa uma característica do substantivo, tá? O advérbio não, do substantivo não. Então ontem li um livro interessante. Esse interessante caracteriza livro. As casas alugadas, ou alugadas, caracteriza casas. Competente funcionário da imobiliária. Competente é um atributo dele, uma virtude, e da imobiliária é uma identificação. Tá? É o que o caracteriza, não é qualquer funcionário, é o funcionário da imobiliária. As canetas vermelhas, está caracterizando canetas, e na gaveta da direita. As canetas estão na gaveta da direita. É em qualquer gaveta que elas estão? Não, é na gaveta da direita. A casa de praia está está para venda. A casa de quê? A casa de praia. Então esse de praia está caracterizando o substantivo casa, ok? O melhor jogador está definindo ali, né, uma virtude, está se atribuindo uma virtude ao jogador. O jogador de todos os tempos. Então o melhor jogador de todos os tempos. É qualquer jogador? Não, jogador de todos os tempos. Certo? Isso aí é uma locução adjetiva. O advérbio é uma classe que modifica um verbo, um adjetivo e outro advérbio. Eu não gosto dessa expressão modifica, porque o aluno pode pensar que o advérbio transforma um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Na realidade, ele modifica, ele transforma o sentido, né, passado pelo verbo, pelo adjetivo, por outro advérbio. Eu prefiro refere-se. Tá? Então, o advérbio é uma classe gramatical que se refere a um verbo, ela estudou muito, o muito está intensificando o quanto ela estudou. Ao adjetivo, ela é muito inteligente, o muito está intensificando o quanto ela é inteligente. E a um outro advérbio, ela chegou tarde. Quando ela chegou? Tarde. E o quão tarde ela chegou? Muito tarde. Certo? Principais tipos de advérbio. Quando, se fizer essa pergunta e obtiveres resposta, advérbio de tempo. Fazendo essa pergunta onde e obtendo resposta, advérbio de lugar. Como? Advérbio de modo. Quanto? Advérbio de intensidade. Tá? Por exemplo, as respostas estão aqui. Onde estão as respostas? Aqui. Advérbio de lugar. As respostas estão na gaveta. Onde estão as respostas? Na gaveta. Locução adverbial de lugar. Lembra o que é a locução? Quando for uma palavra só, advérbio. Quando forem duas ou mais, locução. A secretária chegou cedo. Quando ela chegou? Cedo. Advérbio de tempo. A secretária chegou de manhã. Quando a secretária chegou? De manhã. Locução adverbial de tempo. Ele saiu rapidamente. Como ele saiu? Rapidamente. Advérbio de modo. Ele saiu a pé. Como ele saiu? A pé. Locução adverbial de modo. Ela é bastante inteligente. O quanto ela é inteligente? Bastante. Eu estou intensificando o grau de inteligência dela. Ela é mais ou menos inteligente. O quanto ela é inteligente? Mais ou menos. Certo? Ela chegou cedo. Advérbio de tempo. Ela chegou de manhã. Locução adverbial de tempo. Agora uma novidade para vocês, e muito importante, tá? Tudo sobre o advérbio é importantíssimo. O que tu puder estudar sobre ele, te dedicas, tá? O ela, que é na classificação gramatical pronome pessoal,
na classificação sintática, se transforma em sujeito. O chegar é um verbo intransitivo nesse sentido, e o cedo ou de manhã é um adjunto adverbial, certo? Então a função sintática do advérbio e da locução adverbial é de adjunto adverbial, beleza? O CESP denomina circunstância de lugar, de tempo, de modo, beleza? Saí cedo. Quando eu saí? Cedo, advérbio de tempo. Quando eu saí? De manhã, advérbio de tempo, locução adverbial de tempo. Na função sintática, adjunto adverbial de tempo. Os dois, tá? Então, o que é o adjunto adverbial? Nada mais é que a função sintática do advérbio. Exemplos de adjuntos adverbiais. Como ela saiu? De fininho. Quando? Durante a audiência. Então, eu tenho de modo e de tempo, respectivamente, tá? Como as pessoas ficam mais atentas? De modo imediato. E o quão atentas elas ficam? Mais atentas. Advérbio de intensidade e de modo, tá? Imediatamente de modo e mais de intensidade. Os empresários falaram baixo. Como eles falaram? Baixo. Isso aí não é um adjetivo, não. É um advérbio de modo, tá? Falaram baixamente. Todas as respostas o mais rápido possível deverão ser digitadas impreterivelmente até amanhã de manhã. Como elas deverão ser digitadas? O mais rápido possível. Como, novamente, impreterivelmente. Quando? Até amanhã de manhã. Então, 2 adjuntos adverbiais de modo e um adjunto adverbial de tempo. Beleza? Finalmente concluíram a reforma do prédio. Como concluíram a reforma do prédio? De modo final. Né? É uma pergunta estranha, mas é isso aí mesmo. Tá? Finalmente. Talvez seja um advérbio de certeza, mas não nos interessa. Tá? Terminou em mente, grande parte das palavras é um advérbio de modo. Então aqui tu pode achar que é um de modo, estranhamente, né? Ou pode pensar que é um adjunto adverbial de certeza. Mas não tem problema, é um adjunto adverbial. Ok? Que estava muito lenta. O quão lenta estava a reforma? Muito lenta. Essa base fica melhor adaptada se estiver com muito cimento. Como ela fica adaptada? De modo melhor. Adjunto adverbial de modo. E se ela estiver como? Com muito cimento. Certo? Qual a diferença entre o adjetivo e o advérbio? O adjetivo ele se refere ao substantivo. E o advérbio ele se refere a um verbo, a um adjetivo ou ao outro advérbio. Como naquelas frases que nós estudamos lá atrás. Tá? O adjetivo é variável, ele varia em relação ao gênero e ou número. E o advérbio é invariável. Essa é uma dica muito boa. Tá? Agora vamos ao estudo da transitividade. Comecemos pelo verbo de ligação. Então decora esses aqui. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar, transformar-se, tornar-se. Tá? Esses são os verbos de ligação. Cotidianamente são verbos de ligação, ok? Usualmente são verbos de ligação. Qual é o papel deles? O papel deles é conectar o adjetivo ao substantivo. Nota que nesta frase, o adjetivo está distante do substantivo. Entretanto, continua ele ligado pelo assim chamado verbo de ligação. Nota que a posição natural do adjetivo é gravitando em torno do substantivo, ou antes dele, ou depois dele. Tá? Mas em alguns casos, o adjetivo pode vir distante do substantivo, como neste caso aqui. Né? Entretanto, continua ele ligado, né? O adjetivo continua ele, substantivo, ligado, pelo assim chamado verbo de ligação. Por isso tem esse nome, ok? Essa é uma conversa didática. Se tu fores assistir algumas videoaulas, se tu fores estudar algumas gramáticas, tu vais encontrar a seguinte informação. O verbo de ligação conecta um predicativo do sujeito ao sujeito. E o que é o predicativo do sujeito? É aquele adjetivo que geralmente vem ao lado do substantivo e que, em algumas frases, pode vir distante dele. Certo? Quais são as características do verbo de ligação? A primeira delas, não expressa ação. Se expressar ação não é de ligação. A segunda, expressa um estado do sujeito, uma característica dele. Por exemplo, os alunos estão ansiosos, é o estado, né? Ansiedade. Servem para ligar o predicativo do sujeito ao sujeito, ok? E o predicativo do sujeito é uma função sintática desempenhada pelo adjetivo, como nessas frases aí. A secretária permaneceu calada. O secretário permaneceu calado. Olha bem, houve uma adaptação em relação ao gênero, comprovando que calada é variável. Portanto, não é um advérbio de modo, e sim um predicativo do sujeito. Todos continuaram nervosos. Todas continuaram nervosas. Novamente, o predicativo do sujeito. Agora, observa essas frases aqui com os mesmos verbos que o de cima. A secretária permaneceu aqui. Nota que o aqui não é uma característica da secretária.
Portanto, o verbo permanecer é classificado como verbo intransitivo. Beleza? Olha bem, a secretária permaneceu calada. A secretária permaneceu aqui. Lá na primeira frase, o verbo permanecer expressa um estado. Já nessa segunda, permanência. Ok? Todos continuam na sala. Onde todos continuam? Na sala. Locução adverbial de lugar. Portanto, o verbo é intransitivo, tá? Como esses verbos não estão ligando nenhuma característica do sujeito ao sujeito, não estão ligando um adjetivo ao substantivo, né, eles são classificados como verbos intransitivos. Beleza? Agora vamos analisar alguns adjuntos adverbiais. A letra A. Onde assinaram a petição? Na sua sala. Portanto, adjunto adverbial de lugar. Na letra B. Chegou onde? Em minha casa. Quando? Durante a tarde. Como? De moto. Então nós temos respectivamente de lugar, de tempo e de modo. Letra C. Quando os habitantes viram o fenômeno? De manhã. E como eles viram esse fenômeno? Com muita incredulidade. Certo? A Dinamarca. O pagamento foi feito à vista. Como o pagamento foi feito? À vista. Modo. Saíram a pé e decidiram chegar até a estação. Saíram como? A pé. Decidiram chegar aonde? Até a estação. Então nós temos respectivamente advérbio de modo, locução adverbial de modo ou adjunto adverbial de modo e adjunto adverbial de lugar. Beleza? As partes concordaram assinar o acordo conscientemente das implicações. Eles concordaram assinar o acordo como? Conscientemente das implicações. De modo consciente. Então adjunto adverbial de modo. Na G, como ela saiu? Rapidamente. Para onde? Para sua casa. Que fica onde? No bairro Areal. Então nós temos respectivamente modo, lugar e lugar. Os serviços serão feitos quando? Pela parte da manhã. Até que horas? Até quando? Até meio-dia. 2 adjuntos adverbiais de tempo. Nos encontramos rapidamente. Como nos encontramos? De modo rápido? Rapidamente? Certo? Ali tem um erro, não me dei conta. Eu selecionei, copiei e colei essa frase e não me dei conta dessa impropriedade. Não se começa a frase por pronome oblíquo, tá? O certo deveria ser encontramo-nos rapidamente. O S cai, encontramo-nos. Fica a observação, ok? Ele dirige com atenção. Como ele dirige? Com atenção. Atenciosamente. Ok? O diretor se dirigiu com respeito ao gerente. Se dirigiu como? Com respeito, respeitosamente. Tá? De modo respeitoso. Como? Principalmente. Porque foi educado quando? Na infância. Para tratar assim as pessoas. Tratar como? Assim. Embora o assim não esteja sublinhado, ele é também um advérbio de modo. Ok? Então, com respeito e principalmente, advérbio de modo. E o assim também. Na infância, adjunto adverbial de tempo. O candidato se preparou quando? Ao longo de todo o ano. Como? Com dedicação. Tá? Então nós temos aí um de tempo e um de modo. Aqui estão as respostas. Qualquer dúvida, anota, a gente tira no próximo encontro. Questão número 10. Vamos resolvê-la. Identifique as frases que apresentam adjetivos. Lembra que o adjetivo se refere a um substantivo? Por exemplo, ele canta mal. Esse mal está modificando o verbo cantar. Não é ele mal, é canta mal. Então, é um advérbio. Fez um mau governo. Nota que esse mal está se referindo ao substantivo governo. É, portanto, um adjetivo, certo? E aqui eu vou aproveitar para te dar 2 dicas para distinguir mal com L de mal com U. Isso já caiu em prova, tá? O mal com L, sendo um advérbio, terá sempre como antônimo a palavra bem. Então, se eu puder colocar bem de maneira antônima, né? Ao contrário, eu vou escrever mal com L. Por exemplo, ele canta mal, ele canta bem. Então, é mal com L. Fez um mau governo, fez um bom governo. Quando eu puder substituir pelo antônimo bom, é porque é mal com U. E uma segunda dica, lobo bom, lobo mau. O contrário de bom é mal com U. Só tu te lembrar, lobo mau, au. Ó, lobo mau, certo? O lobo uiva. Então, há essa associação aí para tu memorizares o mal. Certo? Lobo mau, lobo bom. Seu humor estava melhor. Melhor se refere ao humor. Né? Então é um adjetivo. Seus humores estavam melhores. Seus cafés hoje estavam melhores. Fernando nada melhor. Como ele nada? Melhor. Nota que não é o Fernando melhor, é nadar melhor. E a número 5. Os cafés hoje ficaram piores. Lembra que o adjetivo é variável? Então esse pior concordou com café. É, portanto, um adjetivo. Resposta correta, letra B. Essa próxima questão da FAURGS
Acompanhe comigo. A palavra devido na linha 46 está sendo empregada como advérbio? Vamos lá na linha 46 para ver. Na linha 46 tu vais encontrar o seguinte, com o devido respeito. Nota que se substituirmos respeito por consideração, a palavra devido flexionará, concordando com a ideia de que ela é um adjetivo, com a devida consideração, certo? Com o devido respeito, com a devida consideração. Então, devido é um adjetivo. Está errada a primeira porque diz que é um verbo, um advérbio. A segunda, a palavra respeito está sendo empregada como substantivo, na linha 46, está certo, com o devido respeito, com o respeito. Este o, antecedendo devido, não está substantivando a palavra devido, está se referindo à palavra respeito, que é um substantivo. Então, a número 2 está correta. A número 3, a palavra tranquilo pode estar sendo empregada tanto como adjetivo quanto como advérbio. Olha que questão interessante. A FAURGS inovou bastante. Ela pode estar sendo empregada como adjetivo ou como advérbio. Acompanhe comigo as explicações. Cai por terra, assim, um dos poucos consolos das pessoas honestas. Mas pelo menos eu durmo tranquilo. Esse durmo tranquilo pode ser encarado como eu durmo e estou tranquilo, em que o verbo de ligação esteja subentendido, caracterizando esse tranquilo como adjetivo, ou mas pelo menos eu durmo tranquilamente, né? É o modo como eu durmo, caracterizando como advérbio. Então está correta essa 3 aí. A palavra tranquilo pode estar sendo empregada tanto como adjetivo quanto como advérbio. A palavra troco, na linha 101, está empregada como verbo? Na linha 101, para que devolvam o troco. Não, o verbo seria som fechado, né? Troco, eu troco, aí é verbo. Aqui é troco, é o substantivo, olha ali para tu veres. Resposta correta, Canadá. Verbo intransitivo, primeira característica da qual eu não gosto. Eu não gosto dessa característica. Tudo quanto é professor fala isso, que o verbo intransitivo tem sentido completo. Eu não gosto disso. Tá? Por que não? Porque isso te atrapalha, a meu ver. Como assim, Denis? Daqui a pouco eu te explico melhor, certo? O verbo intransitivo não pede complemento. Isso me apraz. Tá? Eu concordo com isso aí. Os mais comuns são esses aqui. Por exemplo, todos saíram. Quem sai, sai. Todos saíram durante a reunião. Durante a reunião é adjunto adverbial de tempo. Não tem complemento nessa frase. Esse problema não existia. Tudo que não existe, não existe. Não pede complemento. Ontem um acidente aconteceu. Tudo que acontece, acontece. Quando muito, acontece em algum momento. Tá? Um adjunto adverbial, por exemplo, o onde. Verbo intransitivo, então. Primeiro, tem sentido completo. Não gosto dessa afirmação. Não pede complemento. Concordo plenamente. Verbo transitivo é ao contrário. Não tem sentido completo e pede um complemento. Tá? Os transitivos podem ser direto, indireto, direto e indireto. Qual é a diferença? Observe as frases abaixo. Eu comprei esse livro. Nota que quem compra, compra alguma coisa. Olha bem, quem compra, compra alguma coisa. Objeto direto. Então o verbo é VTD. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Olha a diferença da primeira frase para essa segunda. Eu comprei esse livro, eu preciso desse livro. Percebeste que a diferença, a única, é a preposição? O verbo precisar pede preposição, rege a preposição, e o comprar não? Então o precisar é VTI. Eu enviei esse livro ao meu irmão. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. VTDI. Eu tenho objeto direto e indireto, portanto o verbo é VTDI. Certo? Bom, por que eu não gosto dessa ideia de que o verbo intransitivo tem sentido completo? Porque ao ler essa frase pela primeira vez, o aluno julga que ela seja portadora de um verbo transitivo direto ou transitivo indireto ou de um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque na tua cabecinha, tu calculas assim, ó, quem fala, fala alguma coisa a alguém. Tu até podes pensar assim, mas nota que na frase não tem a resposta. Não acha a resposta a essas perguntas. Falou o quê? Ou falou a quem? Entendeu? Se o verbo não pede complemento, é intransitivo. O réu falou muito. Novamente, nós temos um verbo aqui que não tem complemento. E o muito é um advérbio de intensidade. Certo? Quem fala, fala. São dois verbos intransitivos. Esse é o principal motivo pelo qual não gosto daquela dica de que o verbo intransitivo tem sentido completo. Não concordo com aquilo, não. Tá? Verbo intransitivo para mim é aquele que não pede complemento, não que tem sentido completo. O réu falou durante a audiência. Denis, aí sim. Quem fala, fala alguma coisa a alguém. Bom, se tu pensa que quem fala, fala alguma coisa a alguém, então acha para mim aí na frase o que o réu falou. Não tem o que ele falou. Mas quem fala, fala a alguém. Beleza. Então procura ali e me acha também.
para ver se tem a quem o réu falou. Não, Denis, não tem. Só tem quando o réu falou. Ou seja, adjunto adverbial de tempo. Tá? Como eu não tenho complemento, os 3 verbos são intransitivos. Agora nessa frase aqui, o réu falou a verdade. Aqui já mudou a situação. Quem fala, fala alguma coisa, objeto direto e o verbo é VTD. O réu falou a você. Quem fala, fala a alguém, objeto indireto, portanto o verbo é VTI, certo? Agora olha só, olha a diferença entre esses 2 As aí, um A artigo e o A preposição. O A preposição vai ser exigido por um verbo. O réu falou a você. Quem fala, fala a. Ao contrário do outro A da primeira frase, em que a palavra verdade, por ser um substantivo feminino, é que a exige. O réu falou a verdade. Quem fala, fala alguma coisa. Falou o quê? A verdade. Nota que a palavra que manda aparecer esse A é a palavra verdade, que é um substantivo feminino. Portanto, este A é um artigo, certo? O réu falou a você. Quem fala, fala a alguém. Este A saiu do verbo falar, portanto, é uma preposição. Logo, é essa a diferença entre o A preposição e o A artigo, ok? Agora nota, o réu falou a verdade a você. Neste contexto, quem fala, fala alguma coisa a alguém. Falou o quê? A verdade. Né? A quem? A você. Como nós temos os 2 complementos verbais ao mesmo tempo, subordinados a um verbo só, então nós temos um VTDI ou verbo bitransitivo. Nota que este primeiro A saiu da palavra verdade e esse segundo A saiu da palavra você. Ok? Ou melhor, saiu do verbo falar. Quem fala, fala a alguém. Certo? Algumas considerações muito importantes, pessoal. Primeira delas, a transitividade de um verbo depende do contexto. Se tu me perguntares a transitividade de algum verbo, muito dificilmente vou conseguir te falar com segurança. Existem alguns que são sempre verbos intransitivos. O existir, por exemplo. Eu acho que ele é sempre intransitivo. Beleza? De acordo com os meus conhecimentos, ele é sempre. Mas, de modo geral, assim, a 95% dos verbos, 98% deles, eu preciso do contexto, preciso da frase. Por exemplo, o verbo falar. Nota que nessas 4 classificações, o verbo é o mesmo, é o falar. Na primeira, à esquerda e em cima, ninguém falou. Quem fala, fala, é o verbo intransitivo. Ninguém falou ontem à noite, mesma coisa. Ninguém falou na reunião de departamento. Quem fala, fala, é um verbo intransitivo, só tem um adjunto adverbial de lugar na reunião de departamento e um adjunto adverbial de tempo. Tá? Na segunda frase. Agora nota que à direita, na parte superior, nós temos ninguém falou a verdade, ninguém falou mentiras e ninguém falou tudo o que devia. Nessa situação, neste contexto, quem fala, fala alguma coisa. VTD. Beleza? Já na terceira situação, à esquerda e na parte inferior, quem fala, fala a alguém na primeira frase. Quem fala, fala de alguma coisa na segunda frase. E quem fala, fala sobre alguma coisa na terceira frase. Portanto, VTIs pedem como complemento objetos indiretos. Já no quarto grupo, nós temos um VTDI. Quem fala, fala alguma coisa a alguém. Falou o quê? A verdade. A quem? A você. Ou a história ao primo, ou mentiras ao delegado. Então notem, olhem bem para essa tela, para esse slide, e leiam bem o que está escrito aí, tá? Isso é muito importante. Logo, a transitividade de um verbo depende do contexto, certo? Segunda consideração. A presença do predicativo do sujeito não interfere na transitividade de um verbo. Como assim, Denis? Nós aprendemos que o verbo de ligação, sempre que houver verbo de ligação, há um predicativo do sujeito. Entretanto, nem sempre que houver predicativo do sujeito, precisará haver necessariamente o verbo de ligação. Não de forma explícita, tá? Como assim, Denis? Por exemplo, ela estava satisfeita. Esse aí é o verbo estar. Ser, estar, parecer, ficar é de ligação. Satisfeita é um predicativo do sujeito. Ok? Agora, ela saiu satisfeita. Mas Denis, esse sair não pode ser de ligação? Não, porque ele expressa ação. Ela saiu, expressa ação. Por isso que não é de ligação. É um verbo intransitivo, mas mesmo assim eu tenho um predicativo do sujeito. Ela comprou um livro satisfeita. Olha só. Satisfeita é um adjetivo, uma característica de ela. Portanto, é um predicativo do sujeito. Né? E um VTD. Quem compra, compra alguma coisa. Ela falou com o filho satisfeita. Temos aí um VTI com um predicativo do sujeito e ela enviou o arquivo ao professor satisfeita. Um VTDI com os respectivos complementos e o predicativo do sujeito. Certo? Agora, essa outra observação é uma das mais importantes. Por quê? Porque o aluno confunde o seguinte.
Se tem adjunto adverbial, o verbo é intransitivo. Cara, isso não significa nada. Isso não quer dizer nada sobre a transitividade do verbo. Tá? Como assim? Por exemplo, acompanha comigo a explicação. Ela saiu durante a audiência. O sair é um verbo intransitivo. Durante a audiência, adjunto adverbial de tempo. Quando ele saiu? Durante a audiência, certo? Agora olha a segunda frase. Ela estava alegre durante a audiência. Esse é um verbo de ligação. Alegre é um predicativo sujeito e eu tenho o adjunto adverbial. Agora a terceira frase. Ela comentou o fato. VTD. Quem comenta alguma coisa. Quando ela comentou o fato? Durante a audiência. Ela falou do problema durante a audiência. Um VTI. Quem fala de alguma coisa. E a quarta frase. Ela comentou o fato ao gerente durante a audiência. Temos aí um VTDI com adjunto adverbial. Então leia bem e frisa isso. A presença do adjunto adverbial não interfere na transitividade de um verbo. Beleza? Observe que os termos podem vir fora de ordem. Cuida. Na letra A, os jogadores enviaram as propostas aos dirigentes ontem à tarde. Nós temos uma frase clássica, uma frase que se encontra na chamada ordem direta, em que se observa primeiramente o sujeito, os jogadores, segundamente o verbo, enviaram, terceiramente as propostas, quartamente aos dirigentes e quintamente, ontem à tarde, o adjunto adverbial. Então nota que eu tenho sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto e adjunto adverbial. Só que eu posso deslocar esses termos, pessoal. Olha bem, os jogadores enviaram ontem à tarde as propostas aos dirigentes. Nota que entre o verbo transitivo direto e indireto, que é o enviar neste contexto, nós temos o adjunto adverbial, entre ele e os seus complementos. Tá? Quando eles enviaram? Ontem à tarde. Nota que eu tenho o verbo e os complementos separados pelo adjunto adverbial. Nessa outra versão, os jogadores enviaram as propostas ontem à tarde aos dirigentes. Eu tenho o adjunto adverbial entre o objeto direto e o indireto. Posso deslocar o objeto direto, como na frase D. As propostas, ontem à tarde, os jogadores enviaram aos dirigentes. Eu tenho o objeto direto, as propostas, e ontem à tarde adjunto adverbial. E nessa outra frase, que deveria ser frase E, né, nós temos o objeto indireto deslocado, sucedido do adjunto adverbial, depois do sujeito e os complementos, certo? Agora vamos classificar esses verbos aqui e identificar as funções sintáticas e a transitividade deles, se houver. Ninguém ofereceu ajuda. Cara, olha bem, nesse contexto quem oferece alguma coisa, é um VTD. Ajuda é objeto direto, certo? Nada de... Peraí, quem oferece alguma coisa a alguém. Não, tudo depende da frase. Ninguém ofereceu ajuda. Uma dica muito boa para identificar o objeto direto é que ele aceita a passivação. O que é a passivação? Eu liguei o celular. O celular foi ligado por mim. Isso é a passivação. Eu fechei a porta da geladeira. A porta da geladeira foi fechada por mim. Isso é a passivação. Ela desligou o computador. O computador foi desligado por ela. Isso é a passivação. É só o objeto direto que consegue isso, tá? Se eu conseguir fazer isso numa frase, é porque tem um objeto direto. Ninguém ofereceu ajuda, a ajuda foi oferecida por ninguém. Beleza? Ninguém ofereceu ao motorista. Então, na primeira frase eu tenho VTD e objeto direto, e na segunda, VTI e objeto indireto. Quem oferece a alguém. Já na terceira frase, eu tenho as duas funções sintáticas ao mesmo tempo, o objeto direto e indireto. Por quem oferece alguma coisa a alguém. Ofereceu o quê? Ajuda. A quem? Ao motorista. VTDI, portanto, é o número 3. A número 4, verbo intransitivo. Toma cuidado, tá? Ninguém ofereceu ontem. Verbo intransitivo. Por que intransitivo? Simples, porque não pede um complemento verbal. Neste contexto, quem oferece. Certo? Número 5, Flávia falou a verdade. Quem fala alguma coisa. A verdade foi falada por Flávia. Deu para passivar, objeto direto, VTD. Flávia falou a você. VTI. Quem fala a alguém. Agora, Flávia falou a verdade a você. Neste contexto, quem fala alguma coisa a alguém. Falou o quê? A verdade. A quem? A você. VTDI, portanto, tá? Flávia falou rapidamente. Como Flávia falou? Rapidamente. Eu tenho um adjunto adverbial de modo. Somente isso, portanto, o verbo é verbo intransitivo, tá? Se não tem complemento, intransitivo. A número 9. Flávia falou rapidamente a verdade a você. Nota que entre o verbo e os complementos, nós temos um adjunto adverbial de modo. Como Flávia falou? Rapidamente. O que ela falou? A verdade. A quem? A você. Então nós temos aí um VTDI. A número 10, de maneira bem curiosa, nós temos um verbo transitivo direto, tá? Geralmente os alunos erram essa. Olha bem. Todos deixaram a sala. Não é só porque sala
indica um local, que esse local tem de desempenhar a função sintática de adjunto adverbial. Não, negativo. Tudo depende. Tá? Por exemplo, todos deixaram a sala. Nota, não dá para responder todos deixaram o quê? Todos deixaram onde? É a pergunta para confirmar o adjunto adverbial de lugar, lembra? Não dá. E outra, eu não consigo substituir por lá. Uma dica muito boa, ótima, é que o adjunto adverbial de lugar é cambiável por lá. Fui a Porto Alegre, fui lá. Voltou de casa, voltou de lá. Beleza? Então todos deixaram a sala, eu não consigo substituir por todos deixaram lá. Mas consigo apassivar. A sala foi deixada por todos, para confirmar que isso é um objeto direto. Ok? A número 11, todos foram para a sala. Quem vai, vai para algum lugar. Todos foram para lá. Verbo intransitivo. Ok? Aqui estão as respostas. Qualquer dúvida a gente tira no próximo encontro. A número 2 é a mesma coisa. Todos vão deixar amanhã. Podemos pegar só o verbo da direita. Tá? Numa locução verbal, podemos pegar só o da direita, de modo geral. Todos vão deixar amanhã. Quem vai deixar, vai deixar. Ou quem deixa, deixa. É um verbo intransitivo, não pede complemento. Todos vão deixar as malas. Opa, agora sim. As malas vão ser deixadas por todos. VTD e objeto direto. A número 3, quem deixa alguma coisa para alguém. As malas, objeto direto. E para o porteiro, objeto indireto. A 4, as malas, objeto direto deslocado. Todos vão deixar para o porteiro. Para o porteiro, objeto indireto. Amanhã, adjunto adverbial. Ela tem levado todos os dias. Quando ela tem levado? Todos os dias. É uma locução intransitiva. Nota que eu não tenho o que ela tem levado. Agora, ela tem levado trabalho. Ah, agora sim. Quem leva, leva alguma coisa. Trabalho tem sido levado por ela. Aí é um verbo transitivo direto e trabalho é objeto direto. Ela tem levado trabalho todos os dias. Tem levado o quê? Trabalho. Quando? Todos os dias. Então é um VTD com um objeto direto trabalho e todos os dias adjunto adverbial. A número 8. Ela tem levado trabalho todos os dias para casa. Quem leva, leva alguma coisa. Trabalho. Quando? Todos os dias. Para onde? Para casa. Continua sendo VTD. Agora, a frase 9. Para o marido, ela tem levado trabalho todos os dias. Olha o objeto indireto deslocado ali, ó, para o marido. Quem leva, leva alguma coisa. Leva o quê? Trabalho. Para quem? Para o marido. VTDI. Todos os dias, adjunto adverbial de tempo. Certo? Aqui estão as respostas. Na próxima aula a gente tira se houver alguma discrepância ou alguma dúvida. A próxima questão também é semelhante. Na semana passada todos fizeram as provas. Fizeram o quê? As provas. As provas foram feitas. Dá para passivar o objeto direto. Todos os produtos continuam nas prateleiras. Continuam onde? Continuam lá, nas prateleiras. Verbo intransitivo. Agora, número 3. Todos os produtos continuam baratos. Barato é um predicativo de sujeito. Portanto, ainda número 3, o continuar é de ligação. A número 4. Aqueles executivos mandaram vir os funcionários. Quem manda vir alguém. VTD. Os funcionários remanescentes, objeto direto. Os búfalos foram enviados aos matadouros. O aluno pode marcar isso como objeto indireto. Entretanto, vou te provar que não é. É um adjunto adverbial de lugar. Os búfalos foram enviados para lá. Foram enviados para onde? Ó, perceberam que deu para responder a pergunta onde? Então é um verbo intransitivo. Aos matadouros, adjunto adverbial. A número 6. Não foram ao escritório. Verbo intransitivo. Quem vai, vai a algum lugar. Conforme haviam prometido ao diretor. Quem promete, promete a alguém. VTI. A número 7, o estar é de ligação e o nervoso predicativo de sujeito. Depois nós temos uma curiosidade, aguardando as orientações dos diretores. Alguns devem ter marcado isso aí como VTDI. Quem aguarda, aguarda alguma coisa de alguém, mas não é. Tá? Por que não? Porque dos diretores está caracterizando orientações, aguardando as orientações dos diretores. Quem aguarda, aguarda alguma coisa. Dos diretores é uma locução adjetiva. Ok? A número 8, quem aguarda, aguarda alguma coisa. É um VTD, a partida, objeto direto, e ansiosos é um predicativo de sujeito, porque é uma característica dos jogadores. Não é adjunto adverbial de modo não, porque ele varia. Ó. O jogador ansioso, os jogadores ansiosos. Beleza? Te liga. A número 9 também é bem interessante. O aluno tende a marcar como VTD e indica que uma grande enchente é objeto direto. Só que não é não, é um sujeito deslocado. O que é que ocorreu? Uma grande enchente. Quando? Na cidade de São Paulo. Então nós temos um sujeito, um verbo intransitivo e um adjunto adverbial de lugar, na cidade de São Paulo. Certo?
A número 10, nós temos uma locução de ligação. Locução verbal de ligação, certo? Ela tem estado cansada, equivale a ela está cansada. Certo, pessoal? Tranquilos? Bora lá. As respostas e um resumo final. Verbo de ligação não expressa ação e sempre vem acompanhado de um predicativo do sujeito. Verbo intransitivo não pede complemento verbal e em muitos casos pode vir acompanhado de um adjunto adverbial. Verbo transitivo pede complemento verbal, que são dois, o objeto direto e o indireto. É isso. Um bom fim de semana, bons estudos, espero que tenha valido a pena. Segundo Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Beleza? Bora lá, faz o teu sacrifício diário aí que os frutos serão colhidos, certo? Bora lá, bom fim de semana e boa semana e até o próximo encontro. Abraço!